Maranata! Feliz sábado, queridos irmãos do distrito de Nova Itapeva e demais distritos que têm nos acompanhado. Mais uma semana atípica para todos nós, de distanciamento social, mas nós demos um jeitinho de trazer novamente a lição para vocês. Chegamos então à última lição do livro de Daniel, que tem como título Do Pó às Estrelas, capítulo 12 de Daniel. E para tanto, nós convidamos um super time para compartilhar essa lição com a gente. Mas deixa de conversa e bora lá estudar a lição. Fiquem agora com o pastor Tiago. Bom dia, meu querido irmão. E aí, como é que você está passando essa quarentena, esse isolamento de igreja? Confesso a você que, olha, espero que acabe logo isso para nós retornarmos às nossas classes da escola sabatina, retornarmos para nossas queridas igrejas e ali rever os amigos e os irmãos. Irmãos, eu quero introduzir com vocês aqui a última semana, recapitular com vocês o estudo de Daniel, do último trimestre, né? Estamos acabando aqui, né? E você já comprou a lição da Escola Sabatina? Lembre-se que o tema do trimestre que vem é como interpretar a Bíblia Sagrada. Você já comprou a tua lição, já fez tua assinatura? Irmão, vamos lá, hein? Quero ver. Foi disponibilizado agora até em PDF, então quer dizer, não é desculpa para você agora não estudar a lição da Escola Sabatina. Meu irmão, como última semana da lição da Escola Sabatina, e vem trazendo o tema, e eu estou fazendo, o tema vem falando a respeito aqui do pós-estrelas, pelo menos da minha lição aqui em espanhol, vem colocando da seguinte maneira, irmãos: quando Daniel foi levado cativo por Nabucodonosor ali em Babilônia, perceba os irmãos que Daniel, assim como seus companheiros, tiveram duras provas. Eles tiveram que ser fiéis àquilo que eles aprenderam, aos seus costumes, tiveram que ser fiéis à palavra do Mestre, à palavra do Senhor. Nos últimos tempos, vai surgir um arcanjo poderoso para nos auxiliar e nos ajudar. Você sabe que arcanjo é esse? A Bíblia só fala a respeito de um arcanjo, que é o arcanjo Miguel. De acordo com os indícios escriturísticos, vem apontando para Jesus. Não existe nenhum texto assim que fala claramente, abertamente, que Miguel é Jesus. Mas quando você começa a pesquisar os textos bíblicos, tanto de Mateus como outros textos, você percebe que o Filho do Homem, vem falando a respeito ali da vinda dele, de um arcanjo, aponta diretamente para Jesus Cristo. Então, por isso que nós associamos, a Igreja Adventista de outras denominações, não todas, associam Miguel à mesma pessoa de Jesus. Mas o que tem a ver isso na introdução? Tem a ver que nos últimos dias os filhos de Deus também irão sofrer perseguições. Nós já estamos sofrendo, um exemplo é a pandemia que nós estamos enfrentando aí durante esse mês. Agora, quando chegar o fim dos tempos, o único ser que vai nos auxiliar é Miguel. O único Deus que vai servir de intercessor e já é Cristo Jesus. Meu querido irmão, você está preparado para as provas finais? Você está preparado para aquilo que há de vir? Eu começo a perceber que essa experiência que nós estamos vivendo agora já é um indício de como estará o nosso coração quando as pragas caírem, quando de repente as profecias estiverem realmente se cumprindo e Jesus estiver voltando. Que Deus abençoe vocês. Você terá agora o pastor Péricles, que vai estar explanando com vocês a lição de domingo. Que Deus abençoe. Olá, queridos jovens do distrito de Itapeva. Muito bom poder participar com vocês deste vídeo aqui, do estudo da lição da Escola Sabatina de Jovens. Coube a mim falar um pouco e resumidamente sobre o dia do domingo, que começa abordando a passagem bíblica que está em Daniel capítulo 9, dos versos 20 a 27. A lição nos desafia na parte do domingo a lermos essa parte da Bíblia, porque ela introduz ali o conteúdo e o ensinamento, a interpretação das 70 semanas proféticas de Daniel. As 70 semanas é a introdução da maior profecia de tempo da Bíblia, a profecia das 2.300 tardes e manhãs. Porém, este assunto das 70 semanas será abordado de maneira mais detalhada no dia da segunda-feira e da terça-feira. Já serão outros irmãos aí que estarão abordando esse conteúdo. O domingo, então, desafia também a fazermos a leitura de algumas passagens bíblicas, mas aqui eu vou ressaltar Daniel capítulo 12, verso 1, e eu vou ler aqui a passagem na Bíblia do Fortes,
Esta Bíblia ficou power, linda, top, e o seu conteúdo, como as demais Bíblias, um conteúdo que transforma pelo poder de Deus. Daniel capítulo 12, verso 1 diz: Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe e o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Resumidamente, no livro de Daniel, do capítulo 1 até o capítulo 12, cada capítulo vai dar ali um nome de um imperador terrestre. O capítulo 12 é o único que apresenta um líder ali do povo de Deus que não é um meramente homem, mas é o próprio Cristo. E a gente entra em uma controvérsia agora, né? O nome Miguel. Para muitos e para muitas denominações, Miguel é apenas um anjo. Para os adventistas do sétimo dia, Miguel é o próprio Cristo. Nós temos bases suficientes na Bíblia e no Espírito de Profecia que nos dão o entendimento de que é impossível desvincular Miguel de Cristo. A tradução para o nome Miguel é uma pergunta, é um desafio que se faz e significa quem é como Deus, né? Este é a tradução do nome Miguel. Miguel é o próprio Cristo, é aquele que acompanhou o povo de Deus no passado, é aquele que expulsou o diabo e seus anjos do céu, é aquele que estará com o seu povo, o povo de Deus, até o fim da história. Nós cremos que Cristo acompanhará os fiéis, os filhos deles, em tempo de tribulação, como também em tempo de alegria. E aqui fica uma esperança e uma palavra de conforto para mim e para você. Nós podemos ter a certeza, porque a Bíblia nos dá essa certeza, de que Deus estará conosco. Cristo estará conduzindo o seu povo ao longo da história deste mundo. Nós não precisamos entrar em desespero, em colapso, em desequilíbrio. Nós podemos confiar em Cristo, a menos que esqueçamos o que Ele tem feito por nós desde o passado até o presente momento. Se a gente crê em Cristo e se a gente sabe em quem a gente crê, a gente também sabe que existe algo sendo preparado e é extraordinário para mim e para você. Que Deus abençoe você, continue a se aprofundar no tema da lição desse trimestre. Esse é o meu desejo para você. Feliz sábado. Irmãos queridos, tudo bem? Aqui é o irmão Nilson, que mora aqui no sertão de Pernambuco, na cidade de Uricuri. É um prazer enorme participar dessa lição aí junto com vocês, certo? Pois bem, irmãos, eu fiquei aqui com a parte da segunda-feira, né, da lição, e tem um título escrito no livro, né? Veja só, aqui em Daniel, capítulo 12, versículo 1, diz assim: Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas, naquele tempo, será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Irmãos, a primeira observação importante é que haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação na terra. Ou seja, irmãos, nós estamos prestes a passar por uma angústia. Cremos claramente que estamos diante dos fatos que estão acontecendo, dessa pandemia terrível, né? Nós já percebemos o prenúncio de tudo que vai acontecer. Porque quando nós vamos para Lucas capítulo 21, Jesus descrevendo ali os sinais do tempo do fim, ele fala claramente que os homens desmaiariam de dor, de terror, né? Usa essa expressão, pode lá verificar Lucas capítulo 21, você vai encontrar essa expressão. Então, irmãos, estamos apenas no prenúncio. O tempo de angústia, agora para seu povo, vai acontecer, certo? E qual nunca houve na face da terra. Então, é preciso que estejamos preparados. E para estarmos preparados, irmãos, a lição vai deixar claro, e Daniel deixa claro também, os salvos serão os que estão com seu nome escrito no livro da vida, certo? Então, irmãos, qual é a nossa preocupação hoje? É se arrepender completamente, é entregar a nossa vida completamente ao Senhor, para que o meu nome esteja escrito no livro da vida. Nós sabemos, quando a gente dá estudo bíblico, que fala de 2 livros, né? O livro das ações, né, dos seres humanos, e o livro da vida. Então esse livro que eu preciso se preocupar para que meu nome esteja colocado nesse livro. Isso é colocado o nome dos salvos, daqueles que realmente têm um compromisso sério com a pessoa de Jesus. E a lição traz aqui um comentário do grande conflito. Eu queria encerrar lendo esse comentário. Satanás mergulhará então os habitantes da terra em uma grande angústia final, ao cessarem os anjos de Deus de conter os ventos impetuosos das paixões humanas, ficarão mais soltas todos os elementos da contenda.
o mundo inteiro se envolverá em ruína mais terrível do que sobreviveu a Jerusalém na antiguidade. O grande conflito, página 614. Pois bem, irmãos, com essas palavras eu quero encerrar dizendo a todos nós, precisamos nos preparar. Precisamos entregar nossa vida a Deus completamente. Que Deus abençoe a todos vocês. Fique na paz do Senhor. Olá, meus queridos, tudo bem? A lição de terça-feira, ela traz o grande tema da ressurreição. No capítulo 12, verso 2 de Daniel, diz: muitos dos que dormem no pó da terra ressurgirão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Existem duas grandes verdades dentro desse tema. A primeira é sobre a realidade da morte. Sabemos que todos nós um dia iremos passar pelo processo da morte. O próprio Deus, conscientizando Adão sobre a realidade da morte, sobre as consequências do pecado, ele disse: tu és pó e ao pó tornarás. Salomão, o rei Salomão, também escrevendo a respeito, ele disse: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Eclesiastes capítulo 12, verso 7. Apesar de convivermos com algumas heresias a respeito desse assunto, como imortalidade da alma, reencarnação, a pessoa quando morre vai para o céu ou vai para outra dimensão, entendemos que a realidade é bem outra. No capítulo 9 de Eclesiastes, verso 5, diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Então a palavra de Deus é clara. No processo da morte, nossos sonhos, projetos, nossos planos se acabam juntamente e o ser humano realmente deixa de existir. A segunda verdade a respeito deste tema é sobre a certeza que Deus nos dá da ressurreição, a promessa da ressurreição. Um dia, todos aqueles que passarem pela morte irão ressurgir, uns para a vida eterna e outros para o castigo eterno. Isso aí vai depender das escolhas de cada um durante o decorrer da sua vida, durante o percurso da sua vida. Mas o próprio Jesus nos deu essa certeza quando ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E o apóstolo Paulo, ele escrevendo aos irmãos de Corinto, no 1 Coríntios, no capítulo 15, verso 54, ele diz assim: quando este corpo corruptível se revestir da imortalidade, da incorruptibilidade, e este corpo mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra: tragada foi a morte pela vitória. Então que Deus console o coração de cada um de nós com essa promessa e possamos ter a certeza da ressurreição. Se um dia passarmos pela morte, iremos ressurgir. Que Deus nos ajude a nos preparar para isso. Esse é o meu desejo para cada um de nós. Amém. E aí, galera, vamos lá estudar a lição. Estamos em casa com tempo maior para poder examinar aí a nossa lição e aprender um pouquinho mais. O livro, né, que a gente vai estar aí no final, se encerrando, é o livro de Daniel que a gente vem estudando. E a gente vai especificar um pouquinho no Daniel 12, do 4 em diante ali, né? Onde foi revelado para Daniel que não era para ele o que estava ali, que ele estava tendo a revelação. Então, tudo que ele estava vendo não era para ele, mas sim para o tempo do fim. E quando seria esse tempo do fim, né? Daniel também recebe as instruções para ele o quê? Fechar, selar o livro. Se encerra, Daniel. Encerra, isso não é para você. A gente, né, espera e ora a Deus aí que seja para nossa geração, que nós possamos viver isso no tempo do fim, porque queremos que Jesus volte logo, né? Então, a ciência, ela vem o quê? Ela vem se multiplicando. O conhecimento dela, o saber acerca do livro de Daniel vem o quê? Crescendo. Onde ele não compreendia, né, aquelas coisas, podemos ver no versículo 4, né, que diz que está selado, né, e será aberto no tempo do fim. Como já vemos nas lições anteriores aí, desde 1799, se eu não me engano, porque foi assim
que apontou a profecia. Eu anotei aqui para mim não esquecer. Foi assim que que apontou, né, a profecia ali do livro de Daniel. E nesse período, o saber do livro de Daniel, ele iria acontecer o quê? Ele iria se multiplicar. Ele iria crescer. E percebemos também que teve ali uma ocasião, um evento, né, que até fizeram que eles acabaram assim, com tanto estudo da profecia que desde aquela época estava tendo, eles até apontaram uma data para a volta de Jesus, um evento que não era, ocorreu um evento, mas não foi o evento desejado deles, que era a volta de Jesus, né? Mas a ciência, ela tem se multiplicado hoje e está acontecendo, né, na minha e na sua vida. Porque podemos, assim, compreender nessa lição do livro de Daniel o crescimento da profecia, o que a gente tem aprendido no decorrer dessa lição toda. Eu estudo a lição de jovens e ela tem sido uma bênção para que a gente possa saber, né, o tempo que estamos vivendo, aprender sobre mais a profecia. E eu convido a você a não deixar de estudar a lição, mesmo estando aí de quarentena, estando em casa. Estude, tire esse tempo para examinar as escrituras. Ore a Deus, peça entendimento, que é isso que nós precisamos, compreender da sua palavra. E nós podemos ver que na lição aqui, no decorrer da lição inteira, a gente aprende um pouquinho aqui, um pouquinho ali, em vários, né? Podemos abrir a Bíblia e assim nos alimentar espiritualmente mesmo. E é isso que nós temos que fazer, multiplicar o nosso conhecimento da profecia. Porque o que foi, né, escrito lá no tempo de Daniel não era para ele. Por isso que Deus pede para ele, na revelação, Daniel, fecha o livro. Sela esse livro, não é para você, ele vai ser aberto lá em Apocalipse. Porque é para o tempo do fim. Então que possamos pedir a Deus orientação e que possamos orar a Deus, que se for da vontade dele, seja na nossa geração. E que possamos seguir em frente rumo a Celeste Canaã. Que Deus abençoe você e que não deixem de estudar a lição, que a lição está chegando ao fim e foi uma bênção essa lição de Daniel. Que Deus abençoe você e que Deus seja louvado por nós aprender um pouco mais essa profecia. Olá, meus amigos, estamos na parte final do estudo da nossa lição. E a lição aqui de quinta-feira, ela coloca para nós algumas datas estas muito importantes. 1260 dias, 1290 dias e 1335 dias. O que isso se refere? Nós temos que ter em mente, primeiro, que essas datas elas se aplicam às 2300 tardes e manhãs. E no ano, os 1290 dias, eles começam lá no ano 508, quando Clovis ele se torna católico e agora o poder papal ele assume o poder de perdoar pecados, assumindo a prerrogativa de Deus. E esse 1290 dias, eles começam no ano 508 e terminam em 1798. No ano 538, que é onde começa os 1260 dias, que também se estende até o ano 1798, é a época da supremacia papal. Agora, quando Justiniano ele se converte à fé também, e agora começa ali a perseguição ali dos cristãos. Então a igreja recebe o poder político e também religioso. Os 1335 dias, eles irão começar também no ano 508 e termina no ano 1844, onde pela história nós sabemos que era o ano em que eles aguardavam a vinda do Messias. Porém, esse ano não era a vinda do Messias, mas sim Cristo saindo do lugar santo e entrando agora no lugar santíssimo para fazer o julgamento de todas as pessoas. Se você não conseguiu pegar aqui as datas, não tem problema. É importante que você decore e veja como Deus tem moldado a história. Mas o mais importante que isso é você saber que Cristo está prestes a vir e você precisa se preparar. Está você preparado para o retorno de Cristo? Ainda há tempo. Que Deus te abençoe e te guarde. E que possamos juntos aguardar a vinda do Messias. Que Deus te abençoe.
Olá, amigo. Tudo bem? Quero desde já agradecer ao convite do Messias para participarmos juntos com vocês deste estudo, deste findar do estudo, né? Na verdade, nós estamos no último estudo, nós estamos na última lição dessas 13 semanas que nós tivemos sobre o livro de Daniel e nós então ficou incumbido para mim, ao pedido dele, que encerrássemos então aí o estudo da sexta-feira. É interessante nós olharmos para toda esta lição de Daniel que nós temos, e nós temos vários pontos importantes, principalmente nesta semana nós tivemos ali, quando ele fala sobre a questão de Miguel, ele fala sobre aqueles que estão escritos no livro da vida, fala sobre é o primeiro relato sobre ressurreição que nós temos no Antigo Testamento. Nós temos então o livro selado, porque Daniel não consegue compreender o livro como um todo. Nós falamos do tempo da espera, o tempo onde ele deveria esperar os acontecimentos que não eram para o seu tempo. E por fim, então, nós vamos para a lição de sexta-feira, que ela nos mostra esta realidade da sucessão de acontecimentos, onde elas terminam no início do juízo. O juízo, então, agora, ele começa devidamente, né? E ali você vê que não poderia acontecer outros acontecimentos dentro dessas profecias sem que o juízo, então, não chegasse, né? Ou melhor, culminasse no juízo, terminasse no juízo. E aqui nós temos, então, não só essa fala, né, de que o juízo precisaria, para que então começasse o tempo do juízo, precisaria essas coisas acontecerem. E nós temos também, até na questão de Paulo, falando sobre o advento de Jesus, né? Que nós não deveríamos esperar o Jesus voltar simplesmente porque precisariam ainda acontecer outras coisas. Precisaria acontecer a apostasia, precisaria acontecer o grande domínio ali do homem do pecado e dessas questões que precisavam acontecer antes do relativo tempo da volta de Jesus. Queridos, nós estivemos, a única certeza que nós temos, talvez você não tenha perdido talvez alguma coisa, algum grande acontecimento, olhando para o livro de Daniel, talvez ele possa parecer um tanto complexo, um tanto confuso, mas a verdade, queridos, é que este livro de Daniel, ele tem uma intenção muito importante, a intenção de mostrar que todos os acontecimentos estão debaixo do cuidado do Senhor. Estão debaixo da vontade do Senhor. Nada do que acontece, nada acontece fora do conhecimento do Senhor. Interessante, no final da lição, quando você vai para os estudos ali, há uma história contando de alguns rapazes na faculdade que estavam tentando estudar o livro de Daniel e não conseguiam entender. Então eles vão fazer outra coisa, vão praticar um esporte. E quando chega então ao final ali do seu momento, eles olham e veem um senhorzinho lendo. E eles vão lá e chegam até o seu João. Falam, seu João, o que o senhor está lendo? Ele fala, estou lendo o livro de Daniel. Ele fala, mas isso é muito complexo para o senhor entender. Ele fala, não é muito complexo. Sabe por quê? Eu entendo. Ele fala, como o senhor entende? O que eu entendo é que o Senhor, no final, vence. E essa é a grande verdade. A verdade, queridos, é esta, que o livro de Daniel nos mostra profecias, muitas vezes complexas, difíceis muitas vezes de entender alguns pontos de partes delas. Mas a verdade, queridos, é que a profecia está para nós dessa forma. Não para que a gente saiba predizer exatamente como vai ser o futuro, não. Mas para nos mostrar que o Senhor está no comando. Que eu e você, assim como Daniel, não precisamos nos preocupar, porque o Senhor está no comando de todas as coisas. Você pode vir a descansar, mas saiba que um dia você vai ressuscitar para receber a sua herança. Essa é a certeza que precisa estar no coração. Você precisa sim buscar compreender, entender, sim, mas se ficar algo sem compreender, tenha essa certeza de que o Senhor está no comando e a sua herança está guardada no Senhor. Eu quero orar com você para nós encerrarmos.
para nós encerrarmos esta tão maravilhosa lição que nós tivemos, falando sobre todas essas realidades. Eu quero orar com você, para nós então encerrarmos o estudo dessa. E já convido você para o próximo estudo, que ele fala interpretando as Escrituras. Ou seja, você aqui teve um vislumbre sobre interpretar o livro de Daniel. Agora nós vamos falar sobre interpretar toda a Escritura. Compreendemos formas, maneiras para então compreendermos melhor como interpretar as Escrituras. Vamos orar. Poderoso Deus, Pai de amor que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, porque nós podemos estudar a Tua Palavra, conhecer as profecias que o Senhor nos mostrou, não para que a gente saiba dizer exatamente nos seus mínimos detalhes como as coisas acontecerão no futuro, não, mas para manter a nossa fé de que o Senhor está no comando, de que todas as coisas estão debaixo dos Teus cuidados. Nós podemos ter a certeza de que tudo que há de acontecer, o Senhor, nada vai passar pelo Senhor despercebido. Se nós estamos num momento difícil, num momento onde nós não podemos estarmos na igreja, mas nós sabemos que o Senhor não foi pego de surpresa. E a certeza que nós temos é que passará. E que pouco tempo o Senhor há de nos buscar. Nós entregamos a vida nas Tuas mãos. Entregamos cada um que está aqui assistindo, que está ouvindo. E pedimos, ó Deus, que cada um faça um propósito contigo de cada dia mais estudar a Sua palavra. Nós te pedimos todas essas bênçãos, te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, que Deus abençoe você e que Deus cada dia mais lhe mostre as verdades contidas na palavra. Através do seu estudo, através da sua busca, Ele pode te mostrar cada vez mais. Que Deus abençoe, fique com Deus e até logo.